destaques internacionais. Médicos contaminados continuam trabalhando para atender pacientes com Covid-19 na China. A gente volta para a Europa com o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, a situação caótica na China e qual a repercussão por aí na Europa, hein? Pois é, Tiago, a situação bastante caótica e vai se agravando a cada dia após o relaxamento das medidas contra a Covid e também a falta de transparência do governo desde o início sobre a questão relacionada à vacinação e também ao verdadeiro número de contaminados. A gente vê que há já reportagens feitas por vários órgãos internacionais, a própria AFP, a Reuters e tantas outras, dizendo que médicos contaminados em diversas províncias da China tem que continuar a trabalhar, já que há uma lotação muito grande dos hospitais, principalmente das unidades de terapia intensiva. A gente vê também que o governo parou de divulgar o número de mortos por Covid e tem mudado também a maneira como categorizar as mortes por Covid para tentar afastar a má publicidade que isso possa trazer nesse momento em que ele anunciou também a retomada das viagens para a China sem a necessidade de quarentena. Muitas cidades também já noticiam que não há mais remédios para a febre, por exemplo, sendo vendidos, ou ao esgotamento desses remédios que servem para combater os sintomas da Covid. Nós sabemos, né, a febre é uma delas, além, é claro, de muitas pessoas aparecendo nos hospitais a cada dia e médicos trabalhando turnos sem parar. A gente vê também que em algumas cidades já são noticiadas o aumento do movimento tanto nas casas funerárias quanto nos crematórios. Os chineses também têm o hábito de fazer a cremação, então isso indica que há um número maior de mortos nas últimas semanas, o que só poderia ser explicado com a dissipação da doença, né, o contamínio de mais pessoas neste país que até agora se torna mais uma grande incógnita para o mundo em 2023, já que as próprias autoridades da Organização Mundial da Saúde e outros órgãos relacionados à saúde pelo mundo pedem da China maior transparência, já que, se nós lembrarmos, no final de 2019, começo de 2020, quando a Covid-19 surge em Wuhan, na China, muito pouco se sabia naquele momento e nós sabemos tudo o que aconteceu, os 2 anos de pandemia enfrentados com vários lockdowns, com várias situações difíceis que foram também, acarretaram não só a morte de milhões de pessoas e a infecção de outras milhões também pelo mundo, mas também um declínio econômico que preocupou grande parte do planeta. Portanto, é importante, caso seja detectada uma nova variante ou se a China esteja passando novas dificuldades por conta de uma nova onda que possa se espalhar com o mundo, ainda mais com a reabertura das fronteiras, as autoridades cobram transparência para que os países possam se preparar e estarem de acordo também com todas as normas sanitárias. É importante mencionar que, apesar do governo chinês ter dito em 2021 que vacinou cerca de 90% de sua população, são poucos os dados oficiais que comprovam isso, o que talvez explicaria esse grande número de infectados agora, já que talvez a vacinação não fosse num patamar tão alto como aquele divulgado pelas autoridades de Pequim. É uma situação adversa, a gente continua monitorando. Aqui na Europa sempre fica a grande preocupação, porque se nós lembrarmos cronologicamente, a doença se espalhou da China para o Oriente Médio, fez grande estrago no Irã, depois chegou na Europa, também focos na Itália, na Espanha, principalmente, até chegar nos Estados Unidos e Brasil com a triste história que já conhecemos, com tantos milhares de mortos no nosso país e também as grandes contenções que foram feitas para tentar impedir a doença de se tornar cada vez mais letal. A gente vai ficar de olho na China e passar as atualizações para toda a nossa audiência sempre durante as próximas horas. Bom, daqui a pouco o Luca volta com outras informações. Até já.